Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dinizismo no peixe, o Fernando Diniz foi anunciado como novo técnico do Santos e a grande pergunta é, vai dar certo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto! O Santos está vivendo um drama, administrativo, financeiro, está correndo o risco de rebaixamento, acho que isso não vai acontecer no Campeonato Paulista, precisa de pelo menos um empate contra o São Bento. Dificilmente o Marinho vai jogar, o que é uma grande lástima. Já perdeu o Soteldo, outros jogadores no início da temporada, como o Pituca, como o Lucas Veríssimo. E agora vai poder contratar por conta da venda, inclusive, do Soteldo para o Toronto e pagando o Achipato, derrubando aquela restrição na FIFA para poder contratar. Mesmo assim, a dificuldade financeira ainda é grande. E o Santos, que sempre nos surpreende, está vivendo essa situação difícil que eu acho que será resolvida no Paulista. Embora também está numa situação complicada na Libertadores, precisa se recuperar e precisa ver até onde vai chegar no Brasileiro. A gente sempre acha que o Santos pode ser um coadjuvante quando de repente ele chega numa final de Libertadores, ele chega a disputar o título brasileiro. Esse é o Santos, que vai precisar cada vez mais disso. E aí teve essa passagem do Ariel Roland meio conturbada, meio inesperada, semelhante ao que o Gesualdo Ferreira teve, um estrangeiro que chega, aquela coisa toda, com todo o aporte, fica pouco tempo, e aí os caras soltaram rojões na casa do treinador argentino, ele simplesmente vazou, e com todo o direito, Mas tem uma informação aí de que alguns salários não foram pagos e tudo mais, então é realmente uma situação difícil. O Santos encontra uma solução no Fernando Diniz. O Fernando Diniz, que segundo o próprio Santos Futebol Clube, foi contratado por ter um estilo de jogo com intensidade, posse de bola e ofensividade. E é justamente por isso que eu acho que o Fernando Diniz, nesse momento, era o técnico melhor possível para o Santos Futebol Clube. O Santos não podia mais inventar. Eu sei que a gente está numa necessidade de trazer técnicos estrangeiros, mas vejam esses dois exemplos recentes que eu citei. Tanto o Gesualdo Ferreira quanto o Ariel Roland, que tem sua história, que fizeram grandes trabalhos, mas não é da noite para o dia, gente. Bom, o Miguel Ángel Ramírez, badaladíssimo pelo trabalho no Del Valle, chegou no Inter e já estava tomando porrada. É que a gente é um pouco, a insanidade toma conta, de torcedores, imprensa. Eu me coloco também nesse meio aí, a gente meio que exige resultados e não é o resultado esportivo, é o retorno, o desempenho mesmo imediato e o resultado também. E não é assim que a banda toca, ainda mais com toda essa situação que a gente está vivendo com essa maratona de jogos. Então era importante trazer um cara que conhecesse o futebol brasileiro, que trabalhasse com categoria de base e que gostasse exatamente desse estilo de jogo que combina com o DNA do Santos. O Santos não é um time que você vai ver jogando com duas linhas de quatro, jogando de forma reativa. Não vai dar certo. Por isso que às vezes até alguns treinadores que o Santos contratou com esse estilo não deram certo. Porque você precisa, uma coisa meio até filosófica, Você precisa ter um técnico que jogue pra frente no Santos. A torcida compra, a torcida apoia o garoto que surge. É diferente. No Santos, essa relação da categoria de base e com o futebol ofensivo é diferente, mesmo que você seja mais desequilibrado. O Sampaoli fez um grande trabalho, foi muito elogiado e se sustentou, mesmo sendo eliminado em 3 competições, por conta disso. Ele tomava muitos gols, mas ele fazia. Ele jogava pra frente, ele era meio ousado demais, mas no Santos funciona, isso funciona. O Fernando Diniz é um pouco isso, porém é preciso a gente fazer alguns ajustes aqui. O Diniz, eu acho que no São Paulo ele amadureceu muito e ele evoluiu muito em relação ao que fazia no Fluminense e no Atlético Paranaense e especialmente no Audax. Ele era um cara muito mais ofensivo e às vezes até irresponsável defensivamente. Ele mudou isso, porque a exigência no São Paulo era muito maior. Ele teve um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais. Ele ainda sofria gols com a defesa um pouco mais alta, nas costas da zaga, demorou para colocar uma proteção ali, usava muito o Tietê de primeiro volante, deu certo no momento, depois não mais. Ele só ajustou o time quando ele colocou o Luan, quando ele reforçou esse sistema, e aí ele foi entendendo que ele poderia atacar, mas ele precisava se defender. Se ele fizer isso no Santos, eu acho que a tendência é que a coisa funcione um pouco melhor. Ele teve, até pela necessidade, promover garotos no time titular do São Paulo.
vai ter que fazer isso no Santos também pela necessidade. Agora, tem um detalhe aí do Diniz que eu espero que ele tenha amadurecido e aprendido a lição. E todos nós estamos aqui aprendendo, né? Ainda mais um técnico iniciante, não digo iniciante, né? Mas um técnico jovem, né? Ele tem 47 anos, tem uma história aí, surgiu mesmo naquele time do Audax em 2016, então a gente está falando aí de 5 anos para trás. Ainda é recente. E ele está subindo, né? Ele está treinando grandes equipes agora nos últimos anos. Ele precisa ter um pouquinho mais de amadurecimento emocional no seu temperamento. É um cara que é psicólogo formado, em que tem, eu vejo isso, né, quando ele sai dos clubes, os atletas amam ele, tem uma relação muito boa, isso é bacana, acho que ele constrói uma relação legal. Mas ele nunca tinha ficado tanto tempo como no São Paulo. E a reta final foi de muita pressão e de uma implosão interna, que acabou culminando na sua demissão. Aquele momento simbólico da discussão com o Tietê, naquele jogo contra o Bragantino, para mim só evidenciou o que estava acontecendo internamente. Depois da eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, quando o time estava líder do Brasileiro e estava bem, e o time despenca na virada do ano, ele não conseguiu segurar o rojão. Ele não conseguiu segurar a pressão de ser treinador do São Paulo numa necessidade de títulos e de quase conquistá-lo. O São Paulo estava muito bem naquele momento, mas você precisava ter maturidade para chegar ao fim da linha, ao fim daquela corrida, e ele não conseguiu. E aí, por conta dessa ingerência ou insubordinação de algum atleta ou outro, e com as câmeras cada vez mais e os microfones ligados, sem torcida e tudo mais, a gente viu uma lavagem de roupa suja ali que talvez ficasse só internamente. Ela foi exposta. E essa relação dele com o Tietê, com o Luciano, que era boa, mas às vezes passava do limite e tudo mais, não se verificava com caras mais experientes, como com o Daniel Alves, por exemplo. Ele era muito cobrado por isso. Pô, por que ele não é tão duro com o Daniel, com o Reinaldo, como ele é com o Luciano, que é um cara que ele indicou, e aí ele tinha uma relação de confiança diferenciada, ou com o Tietê, ou com os garotos. Então, ele vai precisar entender esse processo. Não pense que no Santos não terá pressão. A torcida do Santos cobra e cobra muito, às vezes até de uma forma, não torcida, né? Alguns até de uma forma exagerada, fazendo ameaças e ataques, né, terroristas em frente à casa de treinador. Isso é inadmissível e inaceitável. Agora, que a pressão da torcida será grande? Será. E ele vai precisar encaixar, envolver todo esse combo. O seu futebol ofensivo, o seu estilo de jogo, um pouco mais equilibrado e com uma estrutura emocional um pouco melhor. Será que vai conseguir? Eu torço por isso. Eu respeito muito o Diniz, suas ideias, e acho que está faltando para ele um título. Talvez no Santos, quando ele se encontrar com tudo isso, ele possa resultar o seu trabalho em conquistas. E aí ele não vai ficar mais com aquela marca, né, de o cara que só semeia para que o outro venha conquistar, como ele fez no Fluminense, como ele fez no Atlético Paranaense, como ele está fazendo no São Paulo. Olha o Crespo aí que pegou o time do São Paulo e está fazendo o time voar. Com muitas diferenças, óbvio, né? Mas é uma questão curiosa. O Diniz sai e o time que ele deixou melhora. Talvez é porque se aproveite alguma coisa que ele deixou. Falta ele conquistar, falta o título, isso chancela um trabalho. O que vocês acham? O Diniz vai dar certo? Pergunto para vocês, agora a bola é de vocês. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!